Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. O Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Galo, foi um marco na história do clube e do futebol brasileiro. Campeão mineiro daquele período, o Atlético se consagrou como potência nacional nos primeiros anos de profissionalismo do esporte no Brasil. E nesse vídeo você vai viajar pela história e entender por que o Galo foi o campeão brasileiro de 1937. O Campeonato Brasileiro de Seleções foi disputado entre 1922 e 1958. A disputa reunia as seleções de cada estado para definir quem seria o campeão brasileiro de futebol. A competição era organizada pela CBD, mas teve algumas mudanças entre 1932 e 1937. O cenário do futebol brasileiro na década de 30 apresentou uma grande divisão. Naquele momento, os primeiros clubes brasileiros adotaram o profissionalismo. Esses clubes decidiram criar uma liga profissional, a Federação Brasileira de Futebol, e se desfiliaram da CBD, que defendia o amadorismo. Logo no início, o Galo foi um dos primeiros clubes a optar pela disputa das competições nas ligas profissionais. Por esse motivo, o Galo se juntou a outros clubes grandes do Brasil e se filiou à FBF. Em meio a esse contexto político, ocorreram alterações dentro do Campeonato Brasileiro da época, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Nos anos de 1934 e 35, o campeonato teve duas versões e dois campeões. A amadora, organizada pela CBD, e a profissional, organizada pela FBF. Em 1936, a competição foi organizada somente pela CBD e em 1937, a responsabilidade ficou com a FBF, que desejava a criação de um campeonato nacional exclusivamente de clubes de futebol profissional e, por isso, inovou ao trazer esse formato para a disputa do Campeonato Brasileiro de 1937. O Torneio dos Campeões de 37 foi realizado entre as equipes vencedoras de seus respectivos estaduais, no mesmo formato da Taça Brasil, instituída em 59, um ano após a extinção do Campeonato Brasileiro de Seleções. Fluminense do Rio, Rio Branco do Espírito Santo e Portuguesa de São Paulo entraram na disputa com o mérito dos títulos conquistados em suas regiões. Naquela época, a divisão federal dos estados do Brasil era diferente. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo representavam a região oriental, que ainda contava com Bahia e Sergipe. Já São Paulo era um estado da região meridional. A cidade do Rio de Janeiro representava a capital federal. Ou seja, a competição teve abrangência nacional, o primeiro campeonato brasileiro de clubes, e assim foi tratado pela mídia. Em campo, o Galo fez uma campanha avassaladora. Depois de uma derrota na estreia, vieram um empate e 4 vitórias. A conquista veio de forma antecipada, com uma goleada por 5-1 contra o Rio Branco. O Galo foi reconhecido por toda a imprensa como o campeão brasileiro de clubes. Jornais de grande impacto e credibilidade da época e de diferentes regiões trataram o Torneio dos Campeões como o Campeonato Brasileiro de Clubes. Logo depois, o futebol profissional se consolidou no Brasil e em 1941 a CBD, atual CBF, incorporou a FBF, instituição que realizou o primeiro campeonato brasileiro profissional entre clubes. Não há dúvidas, o Galo foi pioneiro e o primeiro campeão brasileiro da história, o campeão dos campeões.